Se apresentado a evidências inquestionáveis, você está disposto a seguir Jesus? Você já se perguntou qual é a pedra angular do cristianismo? Qual é o acontecimento histórico que, se verdadeiro, faz do cristianismo uma realidade inevitável, um fato absoluto, mas que, se falso, faz do cristianismo uma farsa absoluta? Pensa aí. E a resposta é a ressurreição de Jesus. Se Jesus ressuscitou, então o cristianismo é uma realidade inevitável. Mas, se Jesus nunca ressuscitou, então o cristianismo não passa de um conjunto de valores morais e padrões de comportamento baseados em ensaios filosóficos fictícios, muito parecidos com os ensaios de Platão, onde ele apresenta o personagem Sócrates. Então fica a pergunta: será que Jesus ressuscitou? É importante salientar que Jesus é um personagem histórico, então ele se encontra em algum lugar no tempo e no espaço, no passado. Assim, nós não podemos fazer uma análise propriamente científica, como fazer um teste de DNA ou coisa assim. O que nós podemos é fazer uma análise documental e uma análise arqueológica, que são análises históricas, para comprovar se Jesus de fato existiu e se ele de fato ressuscitou. O argumento que proponho para tentar resolver esse problema é baseado em duas premissas e uma conclusão. A premissa número 1 diz: existem documentos legítimos e indubitáveis que testificam a respeito da vida de Jesus aqui na Terra. A premissa número 2 é: estes documentos testificam a respeito da ressurreição de Jesus. Portanto, a conclusão é: Jesus ressuscitou. Este é um argumento logicamente válido. Se as premissas número 1 e 2 forem verdadeiras, a conclusão é inevitável. Mas será que as premissas são verdadeiras? Vamos descobrir. Pessoal, 80% dos argumentos que usei neste vídeo foram tirados do livro Em Defesa de Cristo, de Lee Strobel, que por sua vez começou sua pesquisa ateu. Nem preciso dizer que ele terminou cristão, né? Conclusão óbvia. Então, eu queria fazer esse vídeo como uma coletânea de modo a capturar as partes principais do livro. E queria fazer tudo isso em 5 minutos, lembrando que o livro tem mais de 400 páginas. Conclusão, eu não consegui. Quando eu estava editando esse vídeo, na metade dele já estava em 4 minutos, não ia conseguir chegar nos 5 de jeito nenhum, então eu pensei, cara, já que não dá para colocar em 5 de jeito nenhum, eu vou colocar logo aqui toda a riqueza de argumentos, evidências e dados que eu tenho, que eu gostaria de colocar. Então o vídeo vai ficar um pouco maior, mas vai ter horas que eu vou estar cortando aqui, porque eu vou estar acrescentando mais coisas, beleza? Então daqui a pouco eu de novo. Os documentos que testificam a respeito de Jesus são de duas ordens: os bíblicos e os extra-bíblicos. Creio que quanto aos extra-bíblicos, ninguém vai levantar nenhum questionamento. Afinal, foram feitos por autores que não simpatizavam nem um pouco com os cristãos e muito menos com a fé deles. Mas será que os documentos bíblicos são dignos de confiança? Vamos descobrir. Vamos analisar a Bíblia dos antigos gregos, a Ilíada de Homero. A Ilíada conta com 650 manuscritos antigos, alguns deles bem fragmentados. Mas se você for calcular a historicidade e o tempo desses documentos, vai descobrir que eles chegaram até nós a partir do século XI. Se você lembrar que a Ilíada foi escrita originalmente no ano 800 a.C., você encontrará uma discrepância temporal de 1900 anos. É bastante tempo. Agora, se nós formos analisar os documentos de Platão, descobriremos que os documentos mais antigos que nós temos dele, que chegaram até nós, foram pedidos pelo bispo de Cesareia, Aretas de Patras. Esse evento aconteceu no século IX d.C. Mas se nós lembrarmos que Platão viveu entre 300 e 400 anos antes de Cristo, iremos encontrar uma discrepância temporal de 1200 anos. É bastante tempo. Mas e quanto aos manuscritos do Novo Testamento? Os papiros mais importantes são os de Chester Beatty. Ele traz grandes partes dos 4 evangelhos, até mesmo de Atos, que datam do ano 300 d.C. Traz também partes de 8 cartas de Paulo e das cartas aos Hebreus, que datam de 200 d.C. Além disso, uma seção enorme de Apocalipse que trata de mais ou menos 300 d.C. Assim, pela discrepância temporal, nós não podemos de modo algum descartar a veracidade do Novo Testamento. Descartar o Novo Testamento seria como ser obrigado a descartar todos os documentos que pensamos ser de Platão, Aristóteles, Homero. Na verdade, seria descartar todo o conhecimento humano antigo. Então sim, quanto à datação, o Novo Testamento possui uma confiabilidade inegável. Pessoal, nós temos que entender que não faz sentido pensar no Novo Testamento, na Bíblia como um todo, como uma história fictícia. Não é lógico.
Nós temos que entender que esses livros não foram, essas cartas, esses livros, não foram escritos pensando em influenciar o mundo inteiro, que 2000 anos depois ia ter doutrinas, ia ter ideologias espalhadas pelo mundo inteiro. Não. Foram cartas e livros escritos para pessoas daquela mesma época, do século I, entendeu? Se nós formos analisar o cânon bíblico, isto é, os livros e as cartas que foram legitimadas para estarem no Novo Testamento, nós vamos encontrar 3 critérios de avaliação. E esses critérios eram, eles tinham que ter autoridade apostólica, ou seja, tinha que ser produzido por um dos discípulos, algum dos 12 discípulos, ou seus seguidores. Beleza? Então Marcos e Lucas entram na jogada, porque eles eram seguidores dos discípulos. Beleza? Primeiro critério. Segundo critério, critério de conformidade com o que era conhecido como regra de fé. Isso é, os documentos estavam em harmonia com a tradição cristã básica, que a igreja reconheceu normativamente. Esse foi o segundo. E o terceiro critério, os documentos tinham de gozar de aceitação e uso contínuo por toda a igreja. Ou seja, todas aquelas pessoas já pegavam as cartas de Paulo e tomavam como autoridade do cristianismo, entendeu? Aquelas pessoas daquela época já tomavam o Novo Testamento como parte da Bíblia antes mesmo de alguém sentar numa mesa e dizer, cara, bora colocar na Bíblia. Não. A conclusão é, a Bíblia já era Bíblia antes mesmo de dizerem que era Bíblia. Dentro da ilustração do professor Metzger, ele disse que ia ser mais ou menos assim se fosse nos dias de hoje. Vamos pedir a várias academias de músicos para dizer que a música de Bach e Beethoven são maravilhosas. E eu iria dizer, obrigado por nada. Sabíamos disso mesmo antes do pronunciamento. Um arqueólogo de renome certa vez analisou a geografia por trás do Novo Testamento. Analisou todos os 32 países, 54 cidades e 9 ilhas, e não achou nenhum erro sequer. Ora, a geografia era um assunto bastante secundário quanto aos evangelhos. Afinal, o propósito dos evangelhos era apresentar a historicidade por trás de Jesus. Das suas condutas, das coisas que ele falou, as pessoas que conheceu e assim por diante. A geografia não era um assunto tão priorizado. A conclusão é a seguinte. Se Lucas esmerou-se de modo a tratar com exatidão toda aquela geografia, todas aquelas cidades, países e lugares, que base nós temos para pensar que ele poderia ser impreciso quando anunciava coisas muito mais importantes dentro do seu objetivo? Assim como disse Joe McRae, PhD, a arqueologia jamais trouxe nenhum achado arqueológico que pudesse comprovar equivocada qualquer proposta bíblica. Na verdade, qualquer proposta dos céticos que era levantada era rapidamente contra-argumentada pelos achados arqueológicos modernos. Agora eu vou falar sobre as fontes extra-bíblicas. Podemos reconstruir alguns trechos das condutas de Jesus aqui na Terra, partindo de fontes totalmente extra-bíblicas. Em primeiro lugar, nós temos Tácito, 115 d.C. Para acabar com os rumores, Nero acusou falsamente as pessoas comumente chamadas de cristãs, que eram odiadas por suas atrocidades, e as puniu com as mais terríveis torturas. Cristos, o que deu origem ao nome cristão, foi condenado à morte por Pôncio Pilatos durante o reinado de Tibério. Mas, reprimida por algum tempo, a superstição perniciosa irrompeu novamente, não apenas em toda a Judéia, onde o problema teve início, mas também por toda a cidade de Roma. Em segundo lugar, nós temos o mais famoso historiador do século I, Flávio Josefo, em seu livro A História dos Hebreus. Nesse momento apareceu Jesus, que era um homem sábio. Se todavia devemos considerá-lo simplesmente um homem, tanto suas obras eram admiráveis. Ele ensinava os que tinham prazer em ser instruídos na verdade, e foi seguido não somente por muitos judeus, mas mesmo por muitos gentios. Era o Cristo. Os mais ilustres de nossa nação acusaram-no perante Pilatos, e ele fê-lo crucificar. Os que o haviam amado durante a vida não o abandonaram depois da morte. Ele lhes apareceu ressuscitado e vivo no terceiro dia, como os santos profetas o tinham predito. E que ele faria muitos outros milagres. É dele que os cristãos, que vemos ainda hoje, tiram o seu nome. Uma cautela. Essa citação apresenta uma suspeita de alteração com o passar do tempo. Afinal, Josefo não cria em Jesus como Cristo e nem estava convencido a respeito das propostas sobrenaturais a respeito dele. Flávio Josefo apresenta Jesus como personagem histórico, assim como dita em outra citação a respeito de Tiago, irmão de Jesus. Convocou então uma reunião no Sinédrio e trouxe perante ele o homem chamado Tiago, o irmão de Jesus, chamado Cristo, e alguns outros.
Ele os acusou de transgredir a lei e condenou-os ao apedrejamento. Esta é uma citação que jamais foi questionada por nenhum historiador. Então os documentos de Flávio Josefo de fato revelam um pouco a respeito de Jesus e o impacto da fé que ele gerou. E em terceiro lugar nós temos o Talmud, entre 3 e 5 depois de Cristo. O Talmud apresenta Jesus como o feiticeiro que desviou Israel, o que parece ser uma forte alegação de que de fato Jesus fazia obras miraculosas. Todas as propostas do Talmud a respeito de Jesus são profundamente pejorativas, mas tantas citações só embasam o fato de que de fato Jesus existiu. Então, de fato, existem bons motivos para confiarmos nos relatos bíblicos e extra-bíblicos a respeito das condutas de Jesus. Todos esses documentos históricos fazem um bom relato a respeito das condutas de Jesus e do grande problema que ele causou ao Império Romano. Por causa de uma série de eventos, Jesus foi condenado à morte por Pôncio Pilatos, que muito foi instigado pelos judeus. O fato é que na manhã do terceiro dia o corpo de Jesus não estava mais lá. Afinal, todos, cristãos e judeus, todos sabiam onde estava sepultado o corpo do homem chamado Cristo. Assim, se o corpo de Jesus estava lá, seria impossível construir uma fé baseada na alegação de que ele tinha ressuscitado. Além disso, a maior polêmica dos judeus até hoje é justamente o sumiço do corpo de Jesus. Eles se apoiaram na ideia de que os guardas tinham dormido, que parece uma proposta desesperada, mas eles estavam abraçando qualquer justificativa para tentar explicar como o corpo dele desapareceu. Essa sempre foi a maior pergunta: o que aconteceu com o corpo de Jesus? Onde foi parar o corpo de Jesus? E é claro que muitas propostas para o desaparecimento do corpo foram entregues, mas todas essas propostas só embasam o fato de que na verdade o corpo de Jesus não estava mais lá. Será que é possível que Jesus na verdade nem tenha morrido, mas tenha na verdade apenas desmaiado? A resposta é não, isso é totalmente impossível. Tá certo que os soldados romanos não eram formados em medicina, beleza, eles eram assassinos e torturadores profissionais, porque o regulamento do soldado romano era muito rígido. Por exemplo, eu sou um soldado romano, eu estou responsável por vigiar uma prisão. Se um desses prisioneiros fugir, a pena deles vai para mim. Eu vou para a prisão. Da mesma forma, se eu fui encarregado de garantir que um homem morra crucificado e esse homem por acaso sobreviver, eu vou ser crucificado no lugar dele. Então podemos ter certeza que o soldado romano estava muito bem motivado e muito bem treinado para garantir que ninguém saísse vivo de uma crucificação. Além disso, em 1835, o teólogo alemão David Strauss, ele propõe o seguinte, ele diz: alguém de aparência tão destruída jamais teria inspirado seus discípulos a sair a proclamar o seu nome como o Senhor da vida, e que triunfou sobre o túmulo. Depois de sofrer maus tratos tão terríveis, com a perda de sangue catastrófica e o trauma, sua aparência seria tão deplorável que os discípulos jamais o teriam proclamado como o vencedor da morte, teriam ficado com pena dele e tentado cuidar dele até que se recuperasse da saúde. Por isso, é um despropósito pensar que se Jesus lhes apareceu nesse estado horrível, seus seguidores teriam se sentido motivados a começar um movimento mundial baseado na esperança de que um dia teriam um corpo ressuscitado como o dele. Isso não faz sentido. E também, é claro, Jesus foi visto vivo depois da sua crucificação. O próprio Paulo, que antes era Saulo, um homem que perseguia e matava os cristãos, após o encontro com o próprio Jesus, teve a sua vida totalmente mudada. E ele mesmo alega ter encontrado Jesus em 1 Coríntios 9:1 e 1 Coríntios 15:8. De acordo com os registros históricos, as primeiras testemunhas que avistaram Jesus vivo foram Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago, e Maria Salomé. Depois disso, Jesus apareceu vivo na estrada de Emaús para Cleopas e seu amigo, e também apareceu a Simão e aos outros discípulos. Em 1 Coríntios 10:15, Paulo entrega o credo do cristianismo, e lá ele menciona 500 testemunhas oculares que testificavam a ressurreição de Jesus. Agora pense bem, você nunca iria fazer uma menção dessas num documento histórico se não tivesse certeza de que ele é verdade. Paulo estava praticamente convidando os interlocutores a verificarem se era realidade aquilo. Assim, no mínimo 517 pessoas testificaram, foram testemunhas oculares de que Jesus estava vivo após a sua própria morte. Norman Anderson, formado em Cambridge,
professor da Universidade de Princeton, que foi convidado para ser professor vitalício na Universidade de Harvard e serviu como deão na Faculdade de Direito da Universidade de Londres. Conclui da seguinte forma: depois de uma vida inteira de estudos desse assunto do ponto de vista legal, resumo numa só frase: o túmulo vazio é uma verdadeira rocha, contra o qual se despedaçam em vão todas as teorias racionalistas da ressurreição. Então o argumento é válido. A premissa número 1: existem documentos legítimos e indubitáveis que testificam a respeito de Jesus. A premissa número 2 também se faz válida. Estes documentos testificam a respeito da ressurreição de Jesus. Portanto, a conclusão histórica é inevitável. Jesus ressuscitou. Pessoal, não esqueça que o livro tem mais de 400 páginas. É claro que eu não consegui colocar dentro desse vídeo toda a riqueza de dados, na totalidade. Coloquei tudo que eu gostaria, mas não tudo que há lá, entendeu? Então existem ainda outras hipóteses que o livro derruba que esse vídeo eu nem mencionei, entendeu? Então se você tiver essa outra hipótese, pode perguntar e eu vou responder, beleza? Ou então, na melhor, pegue o livro para ler. É muito bom. Tu fica tipo, nossa, é sério que a arqueologia e a história sabiam disso e eu não sabia? Isso não foi me ensinado na escola? Nossa! Então é isso, espero que tenham gostado do vídeo e até a próxima. Some legends are told, some turn to dust or to gold, but you will